Bem-vindas e bem-vindos ao Diálogo pela Democracia, um programa da Rede nos Estados Unidos pela Democracia no Brasil. Eu sou a Juliana Moraes, sou a diretora executiva do Washington Brazil Office. E eu sou Marina Adams, organizadora nacional da Rede nos Estados Unidos pela Democracia no Brasil. O Diálogos pela Democracia no Brasil é uma série de conversas com líderes e especialistas da política, cultura e sociedade brasileira. Em cada episódio, contaremos com um convidado debatendo com nossos entrevistadores questões relacionadas à democracia no Brasil e nos Estados Unidos. E nosso convidado de hoje é Fernando Haddad, ele que quase dispensa apresentações na sua longa carreira pública, que serviu aí em vários cargos federais, estaduais e municipais, mantendo também uma carreira acadêmica como professor na Universidade de São Paulo. Notadamente, Haddad foi ministro da Educação entre 2005 e 2012 e prefeito de São Paulo entre 2013 e 2017. Em 2018, o Haddad foi candidato pelo Partido dos Trabalhadores à presidência da República e disputou uma eleição conturbada contra o agora presidente Jair Bolsonaro. Haddad segue trabalhando assiduamente na construção de uma frente democrática. Haddad, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, um prazer muito grande conversar com vocês e com quem vai nos assistir. Uma satisfação muito grande. Bom, temos muitos tópicos que a gente quer ir conversar, mas por que a gente não começa pela atual crise da saúde mundial que assola o Brasil, aí, o segundo país com mais mortes no mundo, né? A Covid-19 ela tem atingido o país de uma forma devastadora, como todos sabemos. E hoje, 15 de agosto, são mais de 105 mil mortes. E a gente sabe que esses números não são só números. Então, sem nenhuma resposta adequada por parte do governo federal. Haddad, como que você avalia essa resposta ou essa falta de resposta, esse comportamento frente a uma crise tão devastadora, tão surpreendente de uma certa forma, porque a gente poderia ter feito coisas e não fizemos? Como que você avalia essa falta de resposta por parte do governo? E, na sua opinião, como que você acha que a gente pode lidar? Quais seriam os possíveis caminhos para buscar aliviar essa crise e as consequências depois dela? Bem, a estratégia do governo brasileiro foi desde sempre naturalizar a pandemia. Ou seja, é uma chuva que todo mundo vai pegar, não é uma coisa tão grave quanto as pessoas estão dizendo. Tem remédio, a cloroquina cura, pouca gente vai morrer e é da vida. É um destino de todos nós chegarmos ao dia da nossa morte. O Bolsonaro, em nenhum momento, desde que a pandemia chegou ao Brasil, mudou o seu discurso. Em absolutamente nenhum momento. E nesse exato momento, nós estamos há quase 100 dias sem ministro da Saúde. Completamente coerente com o discurso dele de que não há o que possa ser feito em relação à pandemia. O curioso é que 47% da população, na última pesquisa, disse que o Bolsonaro não tem absolutamente nenhuma responsabilidade pelas 100 mil mortes. Ou seja, metade dos brasileiros, praticamente, concordam com a afirmação de que o Bolsonaro não tem nenhuma, veja bem que é nenhuma responsabilidade. Uma pequena parte, 11%, dizem que ele tem total responsabilidade e o restante diz que ele tem alguma responsabilidade. Portanto, a estratégia dele, do ponto de vista eleitoreiro, vamos dizer assim, ela tem rendido frutos, porque metade da população concorda com ele em relação às suas responsabilidades sobre o evento. E como a democracia se faz com 50% dos votos mais um, isso tem sido uma estratégia, do ponto de vista eleitoral, adequada para o seu público. O seu público está satisfeito com a sua atuação na pandemia.
nem todo mundo tem. E justiça seja feita. A imprensa tem tentado orientar a população sobre a pandemia, né? O grande problema da imprensa com a verdade, vamos dizer assim, é em relação à economia, mas em relação à pandemia, eles têm tentado esclarecer a opinião pública sobre o fato de que muito poderia ter sido feito e não foi, né? O governo federal literalmente sabotou, não tem outra palavra, o trabalho de governadores e prefeitos e faz recair sobre os ombros de governadores e prefeitos o resultado geral do quadro que nós estamos vivendo. Então, não só metade diz que ele não tem nenhuma responsabilidade, como uma boa parte acha que ele tem alguma junto com governadores e prefeitos. Então, não é uma responsabilidade exclusiva do presidente. É uma situação bem diferente do que acontece nos Estados Unidos, em que o Trump tem respondido pelo descaso em relação à pandemia com muito mais, né, gravidade do que o Bolsonaro. Então, embora os dois tenham adotado a mesma estratégia, o resultado, do ponto de vista de opinião pública, tem sido bastante diferente no Brasil. Obrigada por essa resposta. E a gente também tem que pensar que a pandemia ela não acontece num vácuo dentro do Brasil, né? Ela já vem dentro de um cenário onde a gente está vendo um certo desmantelamento, tentativa de desmantelamento das instituições, né? Onde já havia uma crise política, econômica e social, né? E a pandemia, então, ela vem nesse cenário e ela tem, de fato, atingido desproporcionalmente comunidades marginalizadas, né? Eu acho que, notadamente, dentro do cenário internacional, a gente está vendo uma cobertura dada a como ela tem atingido as comunidades negras e indígenas dentro do Brasil, né? E a atitude do Bolsonaro com essas comunidades, para com essas comunidades, tem sido avaliada como genocida, né? E não tem passado em branco, como eu mencionei, no cenário nacional. Essa atitude pesou na decisão do Congresso americano de rejeitar um acordo econômico com o Brasil, né? E pesa agora, junto do desmatamento e queimadas na Amazônia, na decisão de boicote à JBS pelo empresariado europeu. Qual que é o peso dessa pressão internacional em ajustar ou não as atitudes do governo federal, né? E você vê esses boicotes e decisões econômicas como algum tipo de solução? Quais são os possíveis riscos dessas decisões? Olha, tem havido alguma pressão internacional sobre o governo Bolsonaro, mas eu diria que até aqui ela não tem rendido resultados importantes. Nós continuamos com problemas terríveis na Amazônia em relação à floresta, que é grave, mas também em relação aos povos indígenas. Então, você está falando de seres humanos que são completamente desassistidos, sobretudo em relação à saúde. São as comunidades que estão pagando o maior preço do descaso do governo federal. E os protestos de agências internacionais e mesmo pronunciamento de alguns chefes de Estado não têm tido sequer muita repercussão no Brasil. E não tem provocado uma mudança de comportamento do governo, sobretudo na área de meio ambiente e na área das relações exteriores. Nós temos 2 ministros completamente obscurantistas nessas 2 áreas que resistem. Muito possivelmente, dependendo da eleição americana e do comportamento que o Biden, se for vitorioso, passar a adotar em relação ao Brasil, isso pode ter alguma repercussão. Eu vi manifestações da candidata vice-presidente do Biden, né, a Kamala Harris, sobre o Brasil, que são posicionamentos inspiradores, no sentido de trazer alguma esperança, né, de uma conduta internacional mais consequente, né, em relação à irresponsabilidade do governo brasileiro. Nunca a eleição americana teve tanta importância para o Brasil.
mas eu espero que as forças progressistas dentro do Partido Democrata se façam valer num eventual governo Biden. Porque se recolherem e não se fizerem notar do ponto de vista da sua agenda, do Green New Deal, de valores como direitos humanos, talvez o Biden siga a trajetória usual do Partido Democrata, que não teria grande repercussão sobre as relações com o Brasil. Mas se essas vozes progressistas se colocarem politicamente de forma ativa, e eu espero que isso aconteça, porque há grandes lideranças surgindo nos Estados Unidos que têm tido repercussão internacional a ponto de se pensar numa nova internacional progressista no mundo, né? Nós podemos ter algum alento e é a esperança que brasileiros como eu têm nesse momento, de que os progressistas americanos, os socialistas americanos, sabe, não tenham vergonha, muito pelo contrário, tenham o compromisso de fazer a sua voz valer no seu governo, porque afinal vai ser o governo democrata. E não deixem acontecer o que aconteceu em governos democratas recentes, em que temas de alcance internacional acabaram, pela atuação do establishment americano, ganhando pouca repercussão. Haddad, vale lembrar também que, assim, obviamente que existem diferenças entre os democratas e republicanos, mas para a questão de política externa, do domínio dos Estados Unidos no mundo, de uma certa forma, ele não varia muito, né? A gente Sim. vê aí, sob o governo Obama, coisas que aconteceram na América Latina, como em Honduras, no Paraguai, inclusive aqui no Brasil, que foram ali durante o governo Obama. Então, só para puxar aí uma corda no que você falou, a gente tem que pressionar para, de certa forma, não só ficar esse exemplo, esse efeito que vai em cascata, né? Se tem o Trump, aí surgiram vários inspiradores de Trump no mundo, não só no Brasil, mas também que se uma eventual vitória do Trump e do Biden e da Kamala Harris vir à tona, que isso seja um exemplo que vai em cascata para outros lugares, mas para a gente manter os olhos sempre abertos, que política externa americana nem sempre vão ser amigos de visões progressistas no mundo, né? Esse é o problema, né? O problema é que, com toda a razão você coloca, é de que os democratas não têm até aqui tido uma política externa progressista. Muitas vezes eles têm tido uma política interna progressista, mas eles não fazem transbordar para além das fronteiras do Império Americano essas políticas, a não ser sob a ótica do próprio Império, que é subordinar as nações aos interesses próprios dos americanos. O que é um equívoco, porque sai caro isso. Sai caro para o planeta, sai caro para a humanidade. Isso acaba sendo, inclusive, ruim para o próprio contribuinte americano. Sabe? Até por egoísmo, a política externa deveria mudar. Sabe? Totalmente. E assim, a desigualdade entre as nações é tão grande hoje que, se a gente não buscar algum tipo de equilíbrio, né, os Estados Unidos se diz um país democrático, né, e tem 200 anos de tradição democrática. Agora, ele é contra ditaduras a depender dos seus interesses nacionais. Ele não é contra em abstrato. Ele sempre vê o caso concreto, né? Ele trata a América Latina ainda como uma forma de backyard, né? Como quintal dos seus interesses. Sabe, atua sempre no sentido de fragmentar as nações latino-americanas e impedir coalizões, não que signifique uma ameaça à segurança americana. Ninguém busca isso aqui. Ninguém deseja uma escalada armamentista. Nós temos outros assuntos muito mais importantes para cuidar do que ficar buscando paridade de armas com uma potência como os Estados Unidos. A gente tem fome aqui, nós temos miséria, nós temos educação, nós temos
outros assuntos a tratar que uma união latino-americana poderia trazer de benefício, né? E nem sempre isso conta com a simpatia dos Estados Unidos da América. Então, essa visão é uma visão ultrapassada, é uma visão que não vai trazer para o planeta nada de bom. E eu penso que Europa e Estados Unidos deveriam ter um compromisso muito grande, sabe, em combater as desigualdades geográficas do planeta, em busca de mais equilíbrio, mais sustentabilidade, de progresso comum. Sabe, a ideia de um Estado nacional egoísta é uma ideia que vem da Paz de Westfália, vem do século XVII, sabe? Já chegou o momento da gente superar esse paradigma. Os Estados nacionais, eles têm que existir. Eu acho bonito o conceito de nação, é bacana. Foi um construto histórico interessante. Mas ele não pode ser impeditivo da gente pensar formas de desenvolvimento humano, planetário, né, que coloque a paz, a sustentabilidade, o combate à miséria como valor universal. Totalmente. Eu vou pegar um gancho numa coisa que você falou uns minutinhos atrás, mas antes eu vou fazer um parênteses. Quando a gente fala, né, da fome, da miséria que a gente tem na América Latina, lamentavelmente, a gente tem que também considerar que os Estados Unidos, em detrimento do seu próprio povo, também em alguns locais não tão comuns como na América Latina, mas também existe fome. E é uma coisa que muita gente às vezes desconsidera, né? Inclusive toda essa questão do SUS no Brasil, as pessoas nem imaginam que nos Estados Unidos, se você quebrou a perna, você fica com aquela perna quebrada, porque para você fazer um raio-x talvez te custe $1.000. E não existe esse conceito de você ter acesso a uma saúde universal, gratuita para todos, né? Então, em detrimento do seu próprio povo, eles vão engrandecendo esse império no mundo. Mas falando um pouco sobre a gente vai entrar só um comentário, se me permitir. Esse caso do welfare state americano não ter incorporado a ideia da saúde como valor universal, é uma coisa que chama muita atenção. E não falta dinheiro para as Forças Armadas, não falta dinheiro. Acho que os Estados Unidos acho que gastam o PIB brasileiro no orçamento militar. Claro. E as universidades que não são gratuitas, não existe universidade gratuita, e a saúde, enfim, eles não têm dinheiro para colocar na saúde, especialmente na pandemia, né? Como agora também muitos republicanos dizendo que a continuidade do auxílio emergencial deles, que é $1.200, ele vai motivar as pessoas a não querer depois voltar a trabalhar. Então, eles têm esse conceito que é muito arcaico. Eu imagino que no conceito europeu de Estado forte, né, de colaborar mais com a população, esse conceito ele é muito arcaico. Mas essa questão da gente falar, né, da questão da América Latina ainda ser considerado o quintal dos Estados Unidos, e também, de certa forma, da Europa, mas mais ainda dos Estados Unidos, esse domínio que eles têm. Uma coisa que a gente vê muito, muito claro é na eleição do Trump toda a discussão do envolvimento da Rússia nas eleições. E aí, em nenhum momento, a gente, né, morando nos Estados Unidos, a gente ouve algumas coisas e a gente começa a comprar umas brigas. Escuta, vocês estão bravos porque talvez a Rússia teve algum envolvimento nas suas eleições? Quantas eleições vocês não estiveram envolvidos na minha região, no meu país, né? Então, esse assunto é um assunto que agora... Se ainda fosse só em eleições, né? Mas às vezes inclusive em golpe de Estado, né? Exatamente. Quer dizer, não só em eleições, mas em quebrar a regra democrática. Né? Nós tivemos ditaduras militares apoiadas pelos americanos, nós temos aí o lawfare, que conta com a participação americana, nós temos os chamados golpes híbridos, né, que sempre tem um dedinho, né, de agentes americanos. É um absurdo completo isso. O que aconteceu na Bolívia, para citar o exemplo mais recente, para não falar... É um evento muito claro, né? Eu acho que basta
basta um país começar a desenvolver um pouco, no nosso caso, com petróleo, eles chegam lá, né? Então, é muito nítido isso e vem cada vez sendo mais nítido e a gente acaba não falando muito sobre isso. Mas já que estamos nesse ponto, vamos discutir um pouco sobre Lava Jato, né? Porque a gente não pode discutir o atual desmantelamento do Estado brasileiro e as nossas instituições sem falar do caminho que nos trouxe até aqui, né? Agora, recentemente, talvez aí com 2 anos de atraso, o STF vem analisando diversos processos, a suspeição do ex-ministro Sérgio Moro na Operação Lava Jato, investigando essa rede de disseminação de fake news, que são assim 2 fenômenos que já vêm operando há muitos anos no Brasil, né? E tiveram um extremo impacto nas eleições de 2018. Eu ouso dizer que se não fosse pelas fake news, porque a candidatura não tinha um programa de governo, né? Eles não teriam sido eleitos, obviamente. Então, também analisando um pouco a questão do envolvimento do FBI, Departamento de Justiça nos Estados Unidos, que vem se revelando, vem desdobrando cada vez mais na mídia brasileira, qual o impacto que você prevê desses desdobramentos, dessas revelações atuais, das discussões de fake news, da questão da Lava Jato, né? Qual o impacto que você vê nisso nas eleições municipais, agora de novembro, e até, se a gente pode talvez prever já daqui uns 2 anos, nas eleições presidenciais de 2022? Será que a gente pode ver um impacto imediato no cenário político advindo desses debates e a politização da Lava Jato? Então, primeiro que em 18 nós temos 2 níveis de fake news, né? Tem a fake news no subterrâneo das redes sociais, patrocinada com dinheiro sujo do empresariado bolsonarista, né? Disseminando calúnias e difamações contra os adversários do Bolsonaro, e que foi gravíssimo no Brasil, porque eles não usaram nem Facebook nem Twitter, eles usaram o subterrâneo do WhatsApp, que só depois da eleição de 18 tomou providências para coibir disparo em massa, né? e venda de disparo em massa. E você tem que distinguir isso da fake news institucional. Por exemplo, a divulgação, há 6 dias do primeiro turno, de uma delação michuruca contra o presidente Lula, feita pelo seu ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, a ação judicial contra mim, né, me acusando de corrupção, também no mesmo momento. Ação essa que não foi sequer recebida. Só que depois das eleições, para vocês terem uma ideia, eu fiquei respondendo sobre uma ação que depois das eleições não foi recebida, porque não tinha base a denúncia. Para vocês entenderem a gravidade. Um candidato a presidente ser acusado pelo Ministério Público de corrupção durante a campanha e a ação ser arquivada depois da campanha. Uma certa estratégia, É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de sabe, nós estamos falando da manipulação e instrumentalização dos poderes da República em proveito de um candidato. Sim. É uma coisa assim que eu não vi isso acontecer em nenhum lugar do mundo. E mesmo nos lugares muito complicados, você não vê uma coisa dessa acontecer. Entende? Então, são níveis diferentes. Mas assim, não foi um cerco terrível. Impediram o Lula de dar uma entrevista. Lula foi impedido de dar uma entrevista. Ao passo que ele não ia em debates, né? Não fazia o que era protocolar na história da recente democracia brasileira. Então, né? uma ele coisa... Ele estava preso sem provas, não é? O Lula estava preso a detrimento da Constituição brasileira, né? Exatamente. Já começa aí. Mudaram a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal durante 3 anos. Durante apenas 3 anos, valeu uma regra, que era poder prender a pessoa depois da segunda instância.
Só valeu por 3 anos essa regra. Só para prender o Lula. Só para o Lula não poder concorrer. Concorrer. Né? Não, concorrer, talvez a questão da ficha limpa, ele poderia ser impedido. Mas ele estaria fazendo campanha livre. Sim. Estaria dando entrevista. Nem isso deixaram. Não é que não deixaram o Lula ser candidato. Não deixaram o Lula ser candidato e não deixaram o Lula ser cabo eleitoral. Gravíssimo. Percebe? Sim. Não deixaram o Lula dar uma entrevista. Então, é algo sem precedente. Agora, nós temos a chance de corrigir. Nós não vamos recuperar o prejuízo, mas nós podemos começar a fazer justiça se o Supremo julgar a suspeição do Moro. Imagina você um juiz que manda grampear o advogado réu. Nós não estamos falando aqui de uma suspeição em abstrato, entendeu? Sim. Nós estamos falando de um caso concreto. O juiz mandou grampear o advogado réu. Absurdo. Porque se isso não é suspeito, acho que nada mais é. Eu não vou falar nem das outras 2 dúzias de abusos. Estou falando de uma que todo mundo entende. Deixa eu te perguntar, nessa veia, fugir um pouquinho o roteiro aqui também, mas porque, pegando o gancho do que tu está falando, eu acho que uma coisa que tem sido debatida bastante, inclusive com a construção das novas frentes democráticas dentro do Brasil, né? Acho que dentro de debates partidários e apartidários também, é essa questão do fortalecimento ou enfraquecimento das instituições brasileiras, né? Eu acho que desde 2013 a gente já vê várias áreas cinzentas, digamos assim, dentro das instituições e como as instituições vêm agindo, o que fica claríssimo em 2016 com o golpe, né, com o processo de impeachment completamente politizado contra a presidente Dilma, né, e que nas eleições também, de novo, fica claríssimo, como tu mesmo delineou, com esses processos não, sem fundamento e com realmente essa politização do sistema judiciário brasileiro, né? E a judicialização do sistema político. Então, como é que tu avalia o desdobramento dessas questões institucionais desde 2018, né? Porque parece que agora o STF tem se posicionado mais fortemente, ao mesmo tempo que a Câmara também parece ter se posicionado fortemente, revertendo certos vetos do presidente Bolsonaro, mas também o Rodrigo Maia continua sentado em cima dos processos de impeachment, né? Então, qual que é a tua avaliação desse fortalecimento ou enfraquecimento das instituições brasileiras? Então, eu acho que a literatura especializada, né, já tem clareza de que tem 2 tipos, pelo menos, né, mas 2 tipos claros de golpe. O golpe clássico é aquele golpe em que um setor do Estado, né, por meio das Forças Armadas ou por parte das Forças Armadas, toma o poder. Tem num dia marcado, numa data marcada. Então você tem né, na América Latina, você sabe exatamente o dia que aconteceu o golpe militar, os golpes militares. Né? Em cada país, no Uruguai, no Chile, na Argentina, tem a data. No Brasil. Tanto é que os militares golpistas comemoram a data. Então, tem dia, né, de comemoração dos golpes. Agora, a literatura também está bastante familiarizada com essa questão que não é o golpe clássico, que é uma outra coisa, de outra natureza. É uma corrosão interna que conta com a cumplicidade de membros dos vários poderes da República. Então, há uma cumplicidade do Judiciário, do Ministério Público, de setores das Forças Armadas, do próprio Executivo. Né? Há uma corrosão interna e que pode ter como alvo
o presidente da República, né? Como foi o caso do Evo, por exemplo, como foi o caso do Lugo, como foi o caso da Dilma, mas pode ter como alvo uma pessoa forte da oposição a um governo golpista. É o que eles chamam, e é engraçado que eles mesmos deram o nome de autogolpe para isso, para essa segunda modalidade. Né? O autogolpe, assim, é quando um presidente não quer sair do poder. Aí ele dá o autogolpe. Sim, presente na história brasileira, né, também. Então, é o caso que está acontecendo com o Rafael Correia, é o caso que tentaram fazer com a Cristina Kirchner, é o caso que fizeram com o Lula. É um outro departamento. O alvo não era o presidente, o alvo era o líder da oposição, que é o caso dos três que eu citei, do Lula, da Cristina e do Rafael. Né? Que estão sendo impedidos de exercer a oposição. Aliás, o Evo agora está nos dois polos. Né? Ele que foi alvo do golpe, agora está sendo impedido de apresentar candidato. Não é de ser candidato, é de apresentar candidato. Então, o negócio realmente que não voltem para o poder, né? Para assegurar que fiquem longe, longo prazo. Então nós estamos falando de uma conjuntura muito mais complexa, né? E muito mais desafiadora do ponto de vista estratégico de como os democratas têm que se posicionar em relação a isso. E qual é o espaço, qual o grau de liberdade que se tem para resistir, uma vez que há uma capitulação de setores que deveriam estar defendendo as liberdades individuais. Tu tem visto esse espaço de oposição? Porque eu concordo completamente contigo e é digamos, uma das definições mais básicas da democracia, né? Que é a possibilidade de oposição, né? Então, tu tem visto esse espaço de oposição no cenário brasileiro agora? Assim, a gente tem visto vários espaços de resistência. Mas aqui eu estou mencionando oposição institucional mesmo, né? Olha, eu acredito que sim, existe um espaço para oposição não petista no Brasil. Isso existe. Para a oposição petista, você tem que cavar. Você tem que ir lá e cavar o espaço, porque o espaço não vem de graça, não. É muito difícil. O que, certamente, assim, pelo menos a meu ver, irônico, dado a potência eleitoral que o PT, apesar de todos os golpes, continua sendo, né? Ainda é porque é um partido de base, é o primeiro partido de base da história do Brasil. Sim, é o único de centro-esquerda, né? Nós já tivemos uma direita com base social. Mas é a primeira vez, o PT, a novidade do PT é que é um partido de centro-esquerda com base social. Sim, e é o primeiro partido, eu argumentaria, inclusive, que é o único partido 100% novo que sai do processo de redemocratização. Tanto a verdade que a esquerda latino-americana sempre viu o PT como referência. Sim. O Lula como referência. Bom, já que a gente está falando aí bastante da questão internacional, né, dos outros países na América Latina, dessa luta internacional, a gente sabe que você tá bem envolvido com a organização de uma frente democrática no Brasil e também uma frente democrática internacional, né? Lá em 2018, no final do ano, você esteve presente na fundação da Internacional Progressista com o Bernie Sanders e, inclusive, foi quando todos nos conhecemos aqui na fundação da nossa rede, lá na Universidade de Columbia, em Nova York. Você vê assim uma importância relevante de curto e longo prazo ou longo prazo dessa frente internacional? Você acha que a nossa rede, né, esse network que a gente tem tanto na área acadêmica, quanto entre os congressos dos Estados Unidos e do Brasil, você acha que a gente pode colaborar de alguma maneira para fortalecer essa internacional progressista? O que eu acho sobre isso é o seguinte, eu acho que
sempre vai ter gente bacana querendo se unir em torno de causas bacanas, né? Então, isso aí é da essência humana. Agora, o que eu sinto falta é de um corpo teórico mais robusto para orientar uma ação articulada internacionalmente. Eu acho que a esquerda, no século XX, fez 3 tentativas, né, muito baseadas na experiência nacional. Então, era o nacional-desenvolvimentismo latino-americano. Era o welfare state, né, o Estado de bem-estar social europeu. Aí era os estados socialistas do leste. A esquerda esteve envolvida nessas 3 experiências. E eu acho que pelo fato de serem experiências muito calcadas na ideia do Estado, chegou um momento em que elas, no final dos anos 80, sobretudo, elas estavam esgotadas historicamente. E o neoliberalismo veio com o internacionalismo à sua moda, que entrou em crise em 2008, porque era um internacionalismo neoliberal, que também não conseguiu responder às expectativas que eles próprios geraram. Então, nós estamos num momento agora de impasse, de interregno mesmo, em que os liberais não têm um projeto claro para o mundo, mas a esquerda também não tem. Então, por isso que chama interregno, porque você não tem clareza de um corpo teórico que dê sustentação para uma plataforma transformadora. Então, você tem muito boa vontade, mas a boa vontade é um ingrediente fundamental, né, de qualquer empreendimento dessa natureza, mas não é suficiente. Então, eu acho que nós precisamos fazer o que a velha guarda progressista fez a vida inteira, sabe? Que é estudar mesmo os problemas mundiais e mergulhar um pouco no que tem de teoria emancipatória no mundo e tentar formular um corpo de ideias, né, que tenha aderência à prática, à praxis real. Porque também não é uma elucubração filosófica que vai resolver nosso problema. Ela tem que ter uma aderência aos problemas. Isso não é simples. Você formular uma teoria transformadora, aderente à praxis, à vida como ela é, não é uma tarefa simples. Mas ela é o que está na ordem do dia. Nós não vamos escapar disso. Então, eu estou dedicando grande parte dos meus esforços tímidos e modestos a estudar e militar. Porque nós temos que nos desprender dos velhos paradigmas e nos lançar a um novo, entendeu? E isso implica riscos, inclusive. Mas nós vamos correr. Porque se a gente for para as velhas cartilhas, achando que as respostas para os novos desafios estão nos velhos manuais, nós não vamos achar nada ali. Porque o mundo muda. Sim. Sabe? E de uma certa forma a gente tem essa necessidade de se reinventar, né? Como a gente estava falando um pouco antes, que a Marina comentou também, das fake news, das estratégias que eles tiveram entre esse submundo do WhatsApp. Então, né? Essa internacional progressista, ela precisa saber o seguinte: ela precisa efetivamente, mais do que reunir homens e mulheres de boa vontade, nós precisamos efetivamente colocar a inteligência disponível para formular um novo corpo teórico de atuação. Sabe? Que permeie as nossas ações, que dialoguem com os movimentos concretos na África, na América Latina, nos Estados Unidos, no leste europeu, na Ásia, entende? Como foi a pretensão do socialista no século XIX. Não se pensava pequeno ali, se pensava grande, entendeu? Sim. Eu acho que nós vamos pensar grande de novo. E tem institutos fazendo isso no Brasil? Porque eu tô pensando agora, por exemplo, e eu acho que inclusive tu faz parte do Instituto Novos Paradigmas, não? Do INPE? Eu faço parte
Tudo que tem cheiro de coisa boa, eu entro. Tá dentro. Sensacional. Os novos paradigmas, a Internacional Progressista, a Fundação Perseu Abramo, que passou por uma reforma importante agora e está começando a formular, reuniu mais de 500 estudiosos para pensar um plano de reconstrução. Quando eu digo estudiosos, não é estudioso de Torre de Marfim, não. É gente que está com a mão na massa, tentando transformar as coisas. Então, eu acho que tem muita coisa acontecendo, tem novos movimentos sociais surgindo, mas está faltando assim um lance de mais ousadia teórica mesmo, eu acho. E não é por falta de eu acho que é por falta de amarração mesmo, sabe? Tá faltando aí um tricô das coisas, sabe? Fazer um bem bolado das coisas. Então, a gente está tentando construir isso daí, está faltando as agulhas, né? Eu acho. A gente tá. Bom, talvez de uma certa forma com essa que a gente estava comentando no começo, desses novos líderes, essas lideranças jovens, a questão identitária também, a gente vê, né, novos líderes, deputados, deputadas que vêm de uma comunidade indígena, afrodescendentes, tal, por todo mundo, né? Ou da comunidade LGBT. Então, assim, com isso a gente vai ocupando espaços que antes a gente não tinha, né? Mais mulheres também, de todas essas raças e etnias ocupando espaços. Você acha que isso não seria uma nova maneira de tentar trazer uma visão progressista, uma visão de esquerda, onde todos estão incluídos? Eu acho que é uma dimensão. Mas, de novo, são dimensões importantes. A gente pode citar várias. Né? A questão ambiental é importante, claro. A questão da tolerância é importante, a questão do mundo do trabalho é importante, a questão das fronteiras nacionais que impedem os fluxos migratórios e a questão da desigualdade internacional. Tem vários temas importantes. Né? A questão do acúmulo de riqueza na mão de meia dúzia de pessoas, da interferência na política interna de países por outros, a questão da guerra, é muita coisa. Né? A questão, portanto, nós temos um corpo teórico. Eu estou muito convencido de que nós não temos hoje um corpo teórico que dê conta de todas essas questões de forma organizada, de maneira que você que está numa luta se reconheça numa luta que não é a tua, mas que dialoga com a tua perspectiva teórica. Sim. Sabe? Então, essa sensação de fragmentação hoje, ela é uma sensação que está fundada na realidade concreta das lutas sociais. As lutas estão fragmentadas mesmo, não é só uma sensação. E a percepção, assim, por que eu que estou nessa briga não estou dialogando com outro que está numa outra? Por que essa incomunicabilidade tem sido a regra? Sim. Né? E essa fragmentação hoje impede um salto de qualidade e uma unidade em torno de um programa mais ambicioso. Por quê? Porque está faltando essa conexão que a linguagem vai oferecer. Sabe, é uma linguagem que vai oferecer. Sim, então, nós não podemos estar tão compartimentalizado na nossa atuação. Claro. Sim, é um vocabulário democrático compartilhado, né? E eu acho que a gente vê exemplo disso que tu está falando. Por isso que você falou das agulhas do tricô e eu concordei. Porque está faltando alguém que faça, sabe? Essas conexões. E tem muita gente dentro desses movimentos que às vezes são contrários à promoção das conexões. Porque querem uma espécie de monopólio daquele assunto. E não existe assunto isolado. Sim. Sim. Tem que conectar os pontinhos. Temos que criar essas conexões, sim, verdade. Bom, muito obrigada pela conversa até agora, né? Eu acho que chegamos aqui no nosso tempo. Então, para fechar, eu acho que fica aquela pergunta que está na mente de todo mundo, né?
que é quais os próximos passos. Já falou bastante dessa questão teórica e estamos, acho que, na mesma página nesse sentido. O trabalho da rede tem sido muito para esse sentido também, de criar um vocabulário comum, né? Mas entre as eleições no Brasil e nos Estados Unidos em novembro, a gente está numa expectativa muito grande sobre quais vão ser os impactos, quais são as possibilidades, né? Então, o que a gente pode esperar, né? Quais são as expectativas e os caminhos nos próximos meses, inclusive os próximos anos, né? Pensando que esse nosso trabalho de resistência, ele é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Então... Mas eu acho, justamente sobre isso, eu acho que, passados 12 anos aí da crise de 2008, eu acho que nós já podemos conceber uma transição da resistência para a ofensiva, sabe? Eu acho que a gente foi importante tudo isso. Todo esse movimento foi importante. E eu acho que talvez os Estados Unidos estejam prontos para virar a página do trumpismo. E se os americanos derrotarem o Trump, já será uma grande coisa. Mas tem muitos trumpzinhos por aí, né? No leste europeu, na América Latina, em todo canto tem gente autoritária querendo impedir o avanço justamente dessas conexões que precisam ser estabelecidas em proveito de um projeto planetário mesmo, sabe? De resolução dos problemas. Não podemos mais pensar dentro, se eu resolver a minha cidade, está bem. Se a minha casa estiver resolvida, está bem. Se o meu país estiver resolvido, está bem. Quer dizer, as pessoas estão sempre pensando dentro de um compartimento. Esse compartimento não existe mais na prática. Sabe? A interdependência das decisões está dada pela natureza das coisas, né? Então, o que eu acho é que chegou o momento da gente sair um pouco da resistência e ir para uma ofensiva maior. Eu acho que não tem porquê a gente manter essa questão dessa maneira. Porque também eles não vão recuar se a gente não for para a ofensiva. Sim. E essa ofensiva que tu fala, tu vê ela no âmbito eleitoral, no âmbito, em todos os âmbitos? Assim? Olha, eu vou pegar três exemplos brasileiros. O povo da educação foi para a rua ano passado e derrotou o Bolsonaro. A educação derrotou o Bolsonaro. Bolsonaro já está no 4º ministro da educação. Porque ele foi derrotado nas suas pretensões. As torcidas antifascistas foram para a rua. E o Bolsonaro parou de ficar falando em autogolpe, em fechar Congresso e Supremo. Sabe? Os meninos lá dos aplicativos foram para a rua defender, né, seus direitos e se declararam antifascistas. Então, são 3 movimentos de pessoas assim que nem estavam ligadas a partidos políticos necessariamente, mas foram exercer a cidadania. E eu acho que impuseram derrotas importantes ao bolsonarismo. Então, isso demonstra que não é só de resistência que se vive. Porque eles conseguiram aprovar o Fundeb, sabe? Eles conseguiram acuar o governo. O governo tem que se recolher. Então, não foi só evitar dano, sabe? Foi emparedar o governo. Então, eu acho que tem vida, sabe? Existe vida. E isso precisa ser mobilizado em proveito das causas que a gente defende. Isso não pode prescindir de uma espécie de superação da fragmentação na qual nós estamos imersos. Por isso que eu falo, falta um corpo, uma coisa que é mais espiritual mesmo, um corpo de ideias que unifique a atuação do campo progressista. Sabe? É uma coisa importante. E a vida inteira a esquerda fez isso. A esquerda que pensou o desenvolvimentismo, a esquerda que pensou a social-democracia,
A esquerda que, inclusive, pensou formas autoritárias de resolver problema que não deram certo. Né? E das Você quais acha nós que temos... hoje... Desculpa. Não, e que não serviram de... Mas soluções democráticas e não democráticas foram pensadas como um corpo teórico, entendeu? Uhum. Você acha que Então, hoje a gente tá vamos nesse nos processo apoiar de colocar nas os carros? libertárias, né? Uhum. Vamos nos apoiar nas perspectivas libertárias e não autoritárias para pensar um corpo novo de ideias. Uhum. E ir coletando os cacos de uma certa forma, né? De tantas pancadas que a gente vê levando aí para não ficar, como você falou, né? Só na resistência. Eu acho. A gente só tem que encontrar, né? Como fazer isso, né? Como que a gente vai conseguir esse ânimo? Você mencionou esses protestos, os 2 desse ano, do pessoal das torcidas organizadas e dos aplicativos. Tá Que faltando estavam uma liga. protestando. Tá Tá faltando. faltando uma liga. Uhum. E nós temos que ir ao encontro dela. Ela existe. Ela existe. Ela está aí. Ela está no ar. Mas você precisa dedicar algum esforço a encontrá-la. A hora que der uma liga, ninguém vai segurar. Porque a humanidade não vai parar. Entendeu? Uhum. A gente é feito de vontade de fazer as coisas. Essa liga é imprescindível. Vai dar uma liga. Nós vamos sentir no ar quando acontecer. Mas precisa trabalhar. Não vai cair do céu. Totalmente. Bom, é isso, né? A gente tem que esperar, quer dizer, não esperar, a gente tem que lutar na ofensiva com a esperança que essa liga vai chegar e não só esperar que ela chegue, né? E a gente tá nisso, nessa luta constante, praticamente diária, que a gente tem que seguir. Com isso, assim, eu gostaria muito, em nome da rede, agradecer ao Haddad pela disponibilidade aí num sábado de manhã de bater um papo com a gente. E muito obrigada a todos aí em casa, todas e todos que estão nos assistindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Lá vocês podem ver os nossos diálogos passados, que foram com Jean Willis, Sônia Guajajara, Jurema Werneck, entre outros. Todos bate-papos muito relevantes nesse período de resistência e ofensiva diária. Curtam o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, se desejar, e deixe um comentário aí pra gente e pro Haddad também. Não percam os nossos próximos vídeos, a gente vai ter grandes nomes, outros grandes nomes pertinentes aqui no Diálogos pela Democracia. Muito obrigada, Haddad, mais uma vez. Obrigado, Juliana. Obrigado, Marina. Obrigada. Satisfação estar com vocês. Muito obrigada, muito bom te ter aqui também no programa, viu? Valeu. Tá, obrigada. Valeu, gente.